E aí, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui a nossa 54ª aula desse curso online de suplementação e fitoterapia clínica e esportiva. E hoje nós vamos falar de um suplemento que foi muito pedido pela grande maioria de vocês, que é o nosso famoso glicerol ou glicerina, né? Pelo menos aqui no Brasil, pessoal, o glicerol no meio esportivo, ele é mais utilizado ainda na musculação, por alguns atletas de fisiculturismo, pelo pump que ele promove, pelo aumento de volume ali que ele dá no treino. O uso de glicerol, no Brasil pelo menos, em esportes de endurance, que é o que nós mais temos dados científicos, ele é um pouquinho mais limitado. Mas na aula aqui a gente vai explicar como que ele funciona, o que é o glicerol e se tem comprovação científica ou não. A nível de curiosidade, pessoal, o glicerol ele entrava na lista de substâncias proibidas pela UADA. Então, se você tivesse um atleta utilizando o glicerol e fizesse um antidoping, ele seria pego no antidoping. Porém, a partir de 2018, ele saiu dessa lista. Então, hoje em dia, o glicerol já é liberado, já é permitida a utilização dele, mesmo em esportes que tenham o antidoping. Isso mudou ali desde 2018. Então, para iniciar nossa aulinha, pessoal, primeiro vamos contextualizar aqui, né? O que é o glicerol? O glicerol nada mais é do que um composto orgânico que tem ali uma função pertencente à função álcool. O que significa basicamente isso, pessoal? Todo composto orgânico que tem essa função álcool é um composto que tem na sua composição a ligação aqui dos carbonos saturados, né, com os grupamentos hidroxila. Então, olhem aqui o nosso glicerol, ó. CH2OH, CH2OH, CH2OH. Aqui na direita nós temos a imagem da glicerina. Glicerina nada mais é do que a forma comercial, digamos assim, do glicerol, como ele é vendido, né? Mas é a mesma coisa, glicerol e glicerina é a mesma coisa, tá bom? Então, glicerol nada mais é do que um composto orgânico que pertence ali à função álcool e ele entra por conta disso como um carboidrato. Então o glicerol tem calorias semelhantes a um carboidrato, o glicerol é digerido, é metabolizado pelo nosso organismo como um carboidrato. Inclusive, nós formamos, digamos assim, glicerol endogenamente a partir da quebra do triglicerídeo, né? Triglicerídeo, se a gente for desmembrar ali a palavra, triacilglicerol, quando a gente quebra esse triglicerídeo pelo processo de lipólise, nós temos a liberação aqui do glicerol. Então, o glicerol é um composto orgânico extremamente seguro o consumo dele através da alimentação, tanto é que o glicerol está presente aí em praticamente todo o óleo e gordura de origem animal e vegetal que nós temos. Temos também o uso de glicerol na indústria alimentícia em grandes quantidades, já que nós temos uma segurança muito grande aí no consumo dele para fins, para humanos, digamos assim, ok? Então, o glicerol é esse compostinho aqui, pessoal, ele atua ali como um carboidrato, tem essa função álcool com essa ligação dos grupamentos hidroxila na sua composição molecular. Outro ponto que nós temos relacionado ao glicerol aqui é o efeito que ele pode causar também na produção de glicose, no processo de gliconeogênese. Então esse glicerol, pessoal, tanto esse glicerol que vem da suplementação ou da ingestão através de um alimento, como esse glicerol que vem da quebra do triacilglicerol, ele pode, uma das rotas, ser utilizado para a geração de glicose, pelo processo de gliconeogênese. Então, como que ocorre? Esse aqui é o processo. Aqui um pouquinho mais minucioso e aqui de forma resumida. Então, glicerol, basicamente, ele é utilizado para a formação do glicerol 3-fosfato. Depois ele vai gerar aqui a dihidroxiacetona fosfato, que depois pega esse rumo aqui. Se une com gliceraldeído 3-fosfato, gera frutose 1,6-bifosfato, frutose 6-fosfato, glicose 6-fosfato, até então virar glicose. Então, o nosso glicerol ele pode ser utilizado para a formação de glicose, um efeito energético, digamos assim. O uso de glicerol, pessoal, para a formação de glicose, em um ambiente normal, de saúde, de uma pessoa que tem uma alimentação tranquila, que não está em jejum prolongado, nem nada do tipo, o uso de glicerol para a formação de glicose, ele é pequeno,
tá? Na ordem aí de uns 5% mais ou menos. Quando nós estamos em um jejum muito prolongado, algumas horas, principalmente 24, 48, 72 horas de jejum mais prolongado, né, uma inanição maior, aí sim nós temos uma maior contribuição desse glicerol para a formação de glicose. Mas no nosso comum, no cotidiano ali, né, como nós nos alimentamos mais regularmente, mesmo quem faz jejum de 16, 18 horas, não é um jejum tão prolongado, pouca parte desse glicerol é realmente utilizada para a geração de glicose, na ordem de mais ou menos ali em torno de 5%. Então essas duas propriedades, pessoal, são as duas propriedades mais básicas aí do glicerol, que nós comentamos, por exemplo, quando a gente fala sobre glicerol em bioquímica básica, né, em fisiologia. Então a gente sabe que o glicerol vem ali da quebra do triacilglicerol, que uma parte desse glicerol, quantidade pequena, na ordem de 5%, é utilizada ali para a geração de glicose pelo processo de gliconeogênese, e que nós temos o glicerol presente nos alimentos. Quando nós começamos a correlacionar o glicerol no esporte, aqui nós temos algumas propriedades importantes. Primeiro, o glicerol ele possui propriedades osmóticas, já bem elucidadas pela literatura científica. O que significam propriedades osmóticas? Basicamente, propriedades osmóticas significam que o glicerol atrai para si água. Para onde ele vai, ele leva junto também água. E é por conta disso que o glicerol, nós já vamos ver, ele é muito utilizado como um agente hidratante, como um composto utilizado principalmente em provas de endurance para prevenção da desidratação, para facilitar o processo de reidratação, porque ele aumenta essa retenção de água, causando uma maior hidratação celular. É até por conta disso, pessoal, que na musculação as pessoas utilizam o glicerol antes do treino. Por quê? Para ver se com o glicerol ela consegue ter um aumento no pump, no volume daquela musculatura que está sendo treinada. Porque se nós lembrarmos, né, isso é parte básica também de fisiologia, a maior parte do nosso músculo é composta de água. Se eu aumentar essa hidratação na célula muscular, deixar ela mais volumosa, nem que seja de água, eu aumento o meu pump. Consequentemente, eu posso ali ter um efeito estético que é desejado por muitas pessoas que utilizam ele de pré-treino. No esporte, falando de literatura científica, o que a gente tem de base do glicerol, que nós vamos aprofundar depois, é o uso do glicerol, tanto antes, durante ou depois do exercício, mas pensando sempre na questão de hidratação, principalmente em prevenir uma desidratação mais severa. Consequentemente, prevenindo uma desidratação mais severa, poderia auxiliar na performance esportiva. Então é por conta dessa propriedade osmótica aqui que o glicerol exerce, que ele é muito estudado no meio esportivo, para ver se auxilia nesses processos de desidratação, de hidratação, né? Prevenindo, no caso, a desidratação. Quando nós falamos aqui dos mecanismos de ação, então um mecanismo já bem claro que nós acabamos de ver é justamente esse. O fato do glicerol aumentar essa hidratação, promover esse efeito osmótico, atraindo água para onde ele vai, consequentemente prevenindo a desidratação. Isso aqui que depois nós vamos aprofundar com os estudos é o que nós temos de maior comprovação científica do glicerol no âmbito esportivo. Auxílio no processo de hiperidratação e prevenção da desidratação. Outro possível efeito que é mencionado também seria o fato, por isso que eu até mencionei daquelas vias iniciais, né, do glicerol poder ser utilizado para a geração de glicose e, consequentemente, ter um efeito energético, auxiliando no desempenho esportivo durante o exercício, utilizando essa glicose que vem do glicerol, por exemplo, para a geração de energia pela musculatura esquelética. Mas como nós vimos, pessoal, de forma geral, a contribuição desse glicerol para a formação de glicose, ela é pequena e também nós não temos muitos estudos científicos voltados para essa área específica aqui. Então esse efeito energético, que poderia também ser um possível benefício do glicerol, pensando no esporte, tem uma baixa comprovação científica. E um outro efeito, que isso aqui já é muito mais uma extrapolação de vias, que algumas pessoas mencionam, é um possível efeito anabólico, principalmente do pessoal ali que usa para musculação.
Qual que é a lógica? A lógica é o seguinte, se você usa esse glicerol, você aumenta a hidratação celular, mantém a sua célula muscular mais hidratada, e eles associam esse aumento da quantidade de água na célula muscular com um possível efeito anabólico. Depois até vou fazer uma retomada de um assunto que nós já vimos no curso, que foi lá na aula de creatina, onde nós vimos que a retenção intracelular causada pela creatina poderia aumentar os fatores reguladores da miogênese e com isso talvez auxiliar na hipertrofia por ativação de células satélites. Aqui, pelo menos em teoria, seria esse mecanismo também, aumentando essa hidratação celular, podendo auxiliar na hipertrofia. Mas aqui, pessoal, é uma comprovação menor ainda, que realmente é muito mais extrapolação de vias bioquímicas, né, do que comprovação científica de forma geral. Então, o que a gente realmente tem de comprovação é isso aqui, ó. Aumento de hidratação, prevenção da desidratação. Isso aqui teria um foco maior em esportes de endurance, no caso. Sempre que nós falamos de qualquer suplemento que possa vir a alterar o equilíbrio hidroeletrolítico do nosso organismo, é importante pelo menos nós relembrarmos aquela parte de fisiologia básica voltada para controle hidroeletrolítico, de ADH e aldosterona. Apesar que eu já adianto aqui, o glicerol, pelo menos com base nos estudos, ele não atua tanto por essas vias, a ADH talvez um pouquinho mais. Mas, mesmo assim, é importante pelo menos nós lembrarmos isso. O que é o ADH, pessoal? O ADH é a sigla em inglês para hormônio antidiurético. Então, como o próprio nome diz, o hormônio antidiurético é um hormônio que reduz a diurese. Então, quanto maior a liberação de ADH, maior é a retenção de água. Quando você tem um ADH mais elevado, a sua urina fica mais concentrada, né, mais amarelada e com menos volume. Então, ADH é o hormônio antidiurético, já é bem sugestivo o nome, reduz a diurese. O controle nessa liberação de ADH pelo hipotálamo é feito basicamente pela osmolaridade que nós temos. Aqui também só questão de conceitos, né, pessoal? Osmolaridade, quando nós falamos osmolaridade com R, é quando nós estamos falando de osmoles por litro de uma solução. Então, quando a gente fala de osmoles por litro de solução, é osmolaridade. Sempre que a gente fala de osmoles por quilograma de água, é osmolaridade. Tá? Eu deixo isso claro porque nos estudos com glicerol, normalmente é mencionado osmolaridade, porque eles falam de osmoles por quilograma de água. Quando a gente fala de osmolaridade, é osmoles por litro de solução, que não precisa ser necessariamente água, ok? Mas basicamente, essa osmolaridade ou essa osmolaridade que pode alterar a concentração de ADH no nosso organismo, essa produção de ADH pelo nosso hipotálamo. Quanto maior é a osmolaridade, mais concentrada é essa solução. Então, de forma geral, se a gente tem uma osmolaridade alta, a gente teria mais soluto e menos solvente. Dando exemplo, por exemplo, de água e sódio, que são duas substâncias que alteram diretamente aqui o controle de ADH. Se eu tenho uma maior osmolaridade, ou seja, se eu tenho pouca água solvente e muito sódio, com mais osmolaridade, eu aumento a secreção de ADH. Por que eu aumento a secreção de ADH com mais osmolaridade? Justamente porque ele entende que tem pouco solvente, digamos assim. Consequentemente, ele retém mais água no nosso organismo. Por conta disso, que eu tenho uma redução do volume da urina e um aumento da concentração dela. Ela fica mais amarelada, né? Quando eu faço o contrário, quando eu aumento o consumo de água, eu tenho uma queda da osmolaridade, fica mais diluída essa solução, digamos assim. Consequentemente, eu tenho uma inibição de ADH. Por isso que muitas pessoas, falando aqui exemplo de fisiculturistas, né, fazem essa hiperidratação antes da competição. Quando eles fazem essa hiperidratação, bebendo 6, 8, 10 litros de água por dia, eles causam ali uma inibição de ADH e aumentam a excreção de água. Então esse aqui é um ponto importante. Quanto mais concentrada essa solução, maior a osmolaridade, maior é a secreção de ADH. Quando eu tenho mais água, eu reduzo a osmolaridade, reduzo essa concentração, eu causo uma inibição de ADH. Se eu inibo ADH,
eu excreto mais água. Se eu aumento a ADH, eu poupo mais água, eu elimino mais água pela urina, tá? Então, um hormônio importante de nós lembrarmos aqui é o hormônio antidiurético, que tem uma relação direta com esse controle hidroeletrolítico. O outro hormônio que também é muito importante nós lembrarmos é justamente esse aqui, ó, pessoal, a aldosterona. Isso aqui também é fisiologia bem básica, né? Aqui é aquele famoso ciclo renina, angiotensina, aldosterona. Essa aldosterona aqui é um hormônio produzido e secretado ali pelas glândulas adrenais, que basicamente no nosso organismo ele aumenta, né? Ele sinaliza aumentando a retenção de sódio. Tudo que retém sódio retém consequentemente mais água e aumentando a excreção de potássio. Então, quanto maior for o estímulo de aldosterona, você retém mais sódio e mais água e você aumenta a excreção de potássio. Por isso que aqui também esses dois eletrólitos alteram diretamente a liberação desse hormônio. Então, por exemplo, se eu tenho uma dieta com sódio muito baixo, para eu não ter hiponatremia, o meu corpo aumenta a liberação de aldosterona, para que retenha mais sódio e, consequentemente, os níveis de sódio no meu organismo fiquem normalizados. Claro que vários outros fatores alteram isso aqui, né? Por exemplo, se tem uma queda de pressão arterial, por qualquer fato que seja, por exemplo, às vezes uma hemorragia, qualquer outra coisa, eu também já sinalizo por essa via aqui. Mas, pensando em eletrólitos, por exemplo, a gente tem uma sinalização direta com sódio e com potássio relacionado com a aldosterona. Então, basicamente, o que nós temos são esses dois hormônios principais, digamos assim, porque tem outros, né, hormônio antinatriurético e por aí vai. Mas esses dois hormônios principais mais simples, digamos assim, de falar, que atuam equilibrando essa quantidade de água e de eletrólitos no nosso organismo. A aldosterona, que aumenta a retenção de sódio, consequentemente água, e aumenta a excreção de potássio, e o hormônio antidiurético, que também vai reduzir a diurese, vai reduzir a excreção de água. Muitas vezes os compostos que auxiliam numa hiperidratação podem atuar nessas vias aqui. Então, se eu tenho um composto que às vezes aumenta a hidratação, ele pode estar aumentando a hidratação justamente pelo meu organismo eliminar mais água. E às vezes ele pode estar eliminando mais água por alteração nos níveis de ADH. Então é por isso que é importante nós termos a noção, pessoal, pelo menos básica, né, de hormônio antidiurético, de aldosterona, porque mesmo não sendo as vias principais do glicerol, que nós vamos ver daqui a pouquinho, a maioria dos estudos com glicerol pelo menos menciona essas vias. Então, pelo menos essa base aqui vocês precisam ter, ok? Com relação ao glicerol, já é muito demonstrado pela literatura que ele influencia diretamente nos níveis de água no nosso organismo. Ele aumenta a hidratação. Porém, o que vários estudos vêm mostrando, né, principalmente estudos mais antigos, que é onde a gente tem um grosso de literatura com glicerol, é que esse mecanismo de hidratação do glicerol, ele parece ser independente dos níveis de hormônio antidiurético e de aldosterona. Parece que ele não influencia tanto nesses dois hormônios. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um estudo para vocês que não viu influência nenhuma do glicerol na aldosterona, mas viu uma leve influência no ADH. Então, por isso que eu mencionei. Vocês precisam ter essa base, pelo menos de aldosterona e ADH, que são os mais básicos, né? Já bem claro na cabeça de vocês, porque todo estudo que vocês forem pegar do material de apoio aqui sobre glicerol que fala de hidratação, vai dar alguma mencionada ou sobre a aldosterona e principalmente sobre o ADH. Então, como ela não age, o glicerol, né, não age especificamente influenciando ADH e aldosterona, que os estudos começaram a ver qual seria o possível mecanismo. E o que nós temos hoje de base na literatura, vou mostrar depois o estudo que evidenciou mais isso, é que o glicerol ele pode ter um efeito direto lá sobre os nossos rins. Atuando diretamente lá nos nossos rins, o glicerol ele poderia causar uma maior reabsorção de água, quando você consome água junto com o glicerol, e aumentando essa reabsorção de água, consequentemente, menos água seria excretada. Qual que é o padrão de uso do glicerol que nós vamos aprofundar depois? Quantidade elevada de água com quantidade elevada de glicerol. Os grupos normalmente que consomem só água em quantidade elevada, eles excretam muita água também.
Por quê? Porque essa água em excesso vai causar inibição de hormônio antidiurético, como nós vimos agora. Já os grupos que consomem a água em quantidade alta, mas junto consomem o glicerol, excretam muito menos água. Então, o que os estudos eles têm mostrado é que o glicerol ele cria ali um gradiente córtico medular favorável para a reabsorção de água ingerida junto com esse glicerol. Consequentemente, de forma mais simples, né? Quando você consome água com glicerol, você excreta menos essa água, você poupa mais essa água que você consumiu. Tanto é que quando você usa ali o glicerol antes de um treino de musculação, bebendo 1 litro e meio de água junto, às vezes, você não tem uma frequência urinária recorrente no treino. Porque mesmo você consumindo todo aquele volume de água, o glicerol ele tem essa ação direta lá nos nossos rins, criando essa espécie de gradiente córtico medular, que é favorável à reabsorção dessa água ingerida em excesso junto com o glicerol. Como o glicerol ele tem uma taxa de metabolização e excreção pela urina lenta, consequentemente ele consegue manter esse gradiente mais elevado por um período longo de tempo. Então você usa o glicerol ali uma hora e meia antes do treino, ele ainda vai fazer efeito durante algumas horas após o exercício. Então, apesar de forma geral, né, quando nós falamos de alteração hidroeletrolítica, nós termos alteração de ADH e aldosterona, pelo menos com relação ao glicerol, o que a maioria de estudos mostra é que não tem um efeito direto, muito específico em ADH e principalmente aldosterona, que já é mais descartado. Mas seria sim um efeito do glicerol lá nos nossos rins, criando esse gradiente córtico medular, que eles chamam favorável, aumentando essa reabsorção de água, consequentemente aumentando a hidratação. A hipótese do ADH, pessoal, que nós já vamos ver aqui no próximo estudo, que ela não é que ela seja totalmente descartada, mas que provavelmente não é a principal explicação pela qual o glicerol exerce esse efeito de aumentar a hidratação, seria essa aqui. Os estudos eles já observam que os grupos que consomem água com glicerol, eles têm um menor fluxo de urina, ou seja, eles eliminam menos água, a urina não fica tão diluída assim, fica uma urina mais concentrada. O que acontece? Como nós vimos agora na parte básica de controle hidroeletrolítico pelo ADH. Quando nós temos um aumento no consumo de água, o que ocorre? Se eu aumento o consumo de água, eu tenho uma inibição do ADH. Se eu inibo o ADH, consequentemente, eu aumento a excreção de água. Então, ingerir muita água faz com que eu elimine muita água por inibição de ADH. O que seria a hipótese do glicerol perante os níveis de ADH seria isso aqui, ó. O uso de glicerol concomitante com o consumo de água, ele poderia aumentar a osmolalidade, porque nós estamos se referindo aqui de solução de água, né? Então ele poderia aumentar a osmolalidade plasmática. Se eu aumento a osmolalidade plasmática, eu consigo diminuir essa queda de ADH, porque como nós vimos, o ADH é controlado por essa concentração. Então, se eu tenho muita água, consequentemente a minha osmolalidade ela fica mais baixa, mostrando muito solvente, pouco soluto, eu vou causar aí uma queda, uma inibição de ADH. Se junto eu consumo o glicerol e esse glicerol aumenta essa osmolalidade plasmática, consequentemente, eu não teria uma queda tão grande assim de ADH. O meu ADH ficaria mais alto, exercendo então o seu efeito antidiurético, diminuindo a excreção de água. Então, basicamente, essas concentrações mais altas de ADH que ocorreriam após a ingestão do glicerol com a água, que poderiam justamente explicar esse efeito que o glicerol teria de aumentar ainda mais a hidratação quando comparado ao consumo de água isolada. Porque só a água em grandes quantidades vai causar ali uma inibição muito grande de ADH. Água com glicerol, isso aumenta um pouquinho a osmolalidade plasmática, consequentemente o ADH fica mais alto, elimina menos água, tem esse efeito maior perante a hidratação. Mas isso é uma hipótese, pessoal, porque os estudos eles começaram a ver
pelo menos analisando a ADH e outros hormônios, que nem sempre o glicerol influenciava nos níveis de ADH. Então, por isso que não dá de afirmar que é isso. O que nós temos hoje mais como base é ainda o efeito direto que nós teríamos do glicerol lá nos nossos índices. Esse estudo aqui, pessoal, ele já é bem antigo, de 1995, porém, ele ainda é utilizado como referência pelos estudos mais atuais. A gente não tem tanto estudo atual com glicerol, temos estudos de 2010, 12, 14 ali, mas não tem 17, mas não tem tanto estudo novo, mas temos. E mesmo esses estudos mais novos ainda referenciam esse estudo de 1995, quando eles falam sobre os mecanismos do glicerol. Porque, como nós vimos até agora, nós vimos alguns possíveis mecanismos. A hipótese do ADH, talvez até influência nos níveis de aldosterona, mas nada tinha sido realmente muito comprovado. Esse estudo ele fez uma análise muito completa das possíveis vias pelas quais o glicerol poderia atuar, poderia influenciar. Então foi um estudo bem interessante, é antigo, mas é bem interessante. Por isso que eu falo, né, nas aulas. Não é porque o estudo é antigo que é ruim. Tem muito estudo de 1980, 1990 que é muito melhor que o estudo que saiu em 2020. Consequentemente, a gente tem aí que sempre analisar o estudo em si, a qualidade do estudo, e não só o ano dele, tá? Esse aqui é um estudo antigo, mas que não é nem um pouco ultrapassado. Então, nesse estudo, um grupo consumiu nada, né? Foi o grupo ali controle. Tivemos um grupo que ingeriu água e um grupo que ingeriu água com glicerol. Então, 3 grupos. Quem consumiu água, consumiu praticamente 1 litro e 800 de água. 1.765 ml de água destilada, ou água pura, ou água com glicerol. E o grupo que não ingeriu nada, no caso ali, era o nosso grupo controle. Olhem aqui que interessante os resultados. Eles fizeram no estudo várias análises. Eu separei aqui para vocês as análises mais interessantes e pertinentes com a nossa aula. Essa primeira análise é a mudança na quantidade de água total do corpo. Como eles beberam 1 litro e 800 de água praticamente, obviamente que os 2 grupos que ingeriram essa água, com ou sem glicerol, tiveram um aumento de 1 litro e 800 na água corporal do organismo, né? Então foi essa a mudança. Esse quadrado branco é o grupo que não ingeriu nada, esse círculo branco é o grupo que ingeriu só água, e esse quadrado preto é o grupo que ingeriu água com glicerol. Então, os 2 grupos que ingeriram água tiveram esse aumento e o grupo que não ingeriu nada ficou lá no padrão. Agora, olhem que interessante. Com o passar do tempo, aqui foi feita uma análise durante 3 horas. Olhem como o grupo que ingeriu só água foi tendo uma maior queda nessa mudança corporal de água total. Olhem aqui, ficou mais ou menos numa faixa de 600 ml, mais ou menos aqui a mudança. Olhem agora o grupo que ingeriu água com glicerol. Ficou mais ou menos aqui, ó, na casa de 1.100 ml. A diferença que nós tivemos de retenção de água após essas 3 horas entre o grupo que ingeriu só água ou o grupo que ingeriu água com glicerol foi de 500 ml. Então, o grupo que ingeriu água com glicerol conseguiu reter 500 ml a mais do que o grupo que consumiu só água. Essa diferença aí deu em porcentagem, né? Quem consumiu água com glicerol conseguiu reter praticamente 60% desse líquido e quem ingeriu só a água pura conseguiu reter em média ali em torno de 30%, se a gente faz ali em proporção. Então, em números exatos, quem ingeriu glicerol com água conseguiu reter 500 ml a mais do que o grupo que ingeriu só água pura. Mostrando o quê? Esse efeito que o glicerol exerce na hidratação. Ele bebeu muita água, era esperado que ele excretasse muita também. O grupo que bebeu só água excretou bastante água, ok? Porém, quem bebeu água com glicerol, apesar de ter excretado, excretou muito menos, por conta dessa ação que o glicerol tem de aumentar a hidratação. Então, o efeito de hidratação do glicerol foi muito bem comprovado já nessa primeira análise. Essa outra análise que eles fizeram aqui foram as taxas de fluxo urinárias, né? Também é esperado o seguinte, pessoal, bebeu mais água, uma quantidade alta, eles beberam 1 litro e 800 de água em meia hora e depois fizeram essas análises durante 3 horas.
Então, se você bebe 1,8 litro de água em meia hora, é esperado que você vá urinar mais, que essa taxa de fluxo urinária aumente e, obviamente, aumentaram, né? Novamente aqui, ó, água pura, água com glicerol, o grupo que não ingeriu nada. Obviamente que os dois grupos que beberam água tiveram um aumento da taxa de fluxo urinária. Agora, olhem como o grupo que consumiu glicerol teve um menor aumento quando comparado ao grupo que consumiu só água pura. Ou seja, o grupo que consumiu glicerol, ele urinou muito menos do que o grupo que consumiu só água. Se urinou menos e ingeriu a mesma quantidade de água, isso mostra o quê? Que reteve mais água, que a excreção de água foi menor, que o glicerol exerceu esse efeito de hidratação mais significativo. Eles viram que a gente teve que os participantes ali, eles tiveram uma média de 14% de todo o glicerol que foi ingerido excretado na urina durante essas 3 horas. 23% desse glicerol foi mais ou menos ali metabolizado, eles estimaram. Então, todo o resto de glicerol, ou seja, uma casa ali de 60% do glicerol que tinha sido ingerido, eles ainda permaneceram no organismo, junto com 60% da água que tinha sido ingerida. Então, olhem que interessante esse resultado, né? Mostrando que, mesmo durante 3 horas, o organismo ainda reteve esse glicerol, reteve essa água que foi ingerida junto com o glicerol, mostrando esse efeito de hidratação. Já o grupo que ingeriu só água, eliminou mais água, urinou mais. Então foi um resultado aí bem interessante. Essa análise também é uma análise muito boa, tem relação direta com as outras análises, que eles chamam aqui, ó, de clearance de free water, ou seja, clearance de água livre. Basicamente, o clearance de água livre é o volume de água eliminada pela urina ali, contando só a água, tá? Sem contar eletrólitos nem mais nada. Então, só o que é eliminado de água livre, água pura, sem eletrólitos, sem ureia, sem mais nada junto, ok? Esse marcador, esse clearance de água livre, ele é muito usado para ver o nível de hidratação da pessoa. Se eu tenho uma pessoa que está hiperidratada, consumindo muita água, como nós vimos, se consome muita água, causa uma inibição do ADH, que é o hormônio antidiurético. Se eu inibo o ADH, o que eu faço? Eu excreto mais água pela urina. Então, quanto maior for o clearance de água livre, maior é a excreção de água pela urina. E se a excreção de água pela urina é maior, em teoria pode ou não ter uma influência nos níveis de ADH. Obviamente que essas pessoas aqui que beberam 1,8 litro de água em meia hora, era esperado que elas tivessem um aumento no clearance de água livre. E elas tiveram, olhem aqui, ó. Quem bebeu só água, olhem como aumentou muito o clearance de água livre. No grupo que ingeriu água com glicerol até aumentou um pouquinho, mas depois nem alterou mais. Esse aumento foi muito menor quando comparado a quem consumiu só a água. Ou seja, novamente mostrando que o grupo que consumiu água com glicerol reteve muito mais dessa água. Ficou, inclusive, ó, com esse clearance de água livre, na maior parte do tempo, negativo, que é o padrão, tá? O padrão da nossa urina é ela ser uma urina um pouquinho mais concentrada. Sempre que esse clearance de água livre ele for negativo, ele mostra ali que a gente tem um padrão normal, que é estar eliminando menos essa água. Normalmente, quando a gente tem esse clearance de água positivo, que é no caso aqui de quem consumiu só água pura, isso indica uma maior ingestão de água, normalmente uma hiperidratação. Então, o nosso padrão é sempre ter esse clearance próximo de zero, levemente negativo. Quem consumiu muita água teve um aumento muito grande desse clearance de água livre. O glicerol, que em teoria era para ser a mesma coisa, que também ingeriu muita água, não teve esse aumento. Então, outro resultado bem interessante do estudo aqui. Esse ponto é um ponto que eu acho muito importante. Porque nós falamos até agora dos mecanismos ali, falamos de ADH e aldosterona. E quando nós falamos de ADH, falamos de relação direta de osmolaridade ou osmolalidade, tá? Por isso que eu expliquei aquelas diferenças. O que acontece? Quem consumiu o glicerol junto com a água, era de se esperar que tivesse uma maior
osmolalidade, né? Porque está vindo junto com a água o glicerol, que é, né, um álcool que nós vimos, tem metabolizado ali como um carboidrato, basicamente também. Então não está vindo água livre, água pura, como a água destilada do outro grupo. Está vindo aquela água destilada com outro composto junto, está vindo soluto solvente. Então era esperado, isso foi demonstrado, ó, que quem consumiu a água com glicerol, que é o grupo em preto, tivesse um aumento da osmolalidade. Quem consumiu só água, é o grupo branco, olha o que aconteceu com a osmolalidade, caiu, porque bebeu uma grande quantidade de água de uma única vez, consequentemente dilui mais e cai, como aqui é por água, né, não por solução, cai a osmolalidade. O que nós já podemos pensar aqui? Bom, se aumentou a osmolalidade no grupo glicerol, quando aumenta a osmolalidade, o que aumenta também? ADH. Se aumentou a osmolalidade, aumentou a ADH, efeito antidiurético, reteve mais água. Tá aí a explicação. A hipótese do ADH foi comprovada por esse estudo, porque teve mais osmolalidade, consequentemente vai ter mais ADH, mostrando o motivo deles terem excretado menos água. Se fosse isso, pessoal, seria bem interessante, né? Estaria realmente comprovada a hipótese do ADH. Mas olhem aqui o resultado que nós tivemos. Eles avaliaram aqui peptídeo natriurético, avaliaram o hormônio antidiurético, nosso ADH, e avaliaram a aldosterona. Não tivemos nenhuma diferença significativa entre o grupo que consumiu água e água com glicerol, tanto no peptídeo natriurético como também na aldosterona. Peptídeo natriurético, pessoal, não expliquei porque é um pouquinho mais específico, mas também age aí nesse controle hidroeletrolítico. Mas não alterou, a aldosterona também não alterou. O ADH, o que era esperado? A osmolalidade aumentou no grupo que ingeriu glicerol. Ficou maior, inclusive, quando comparado ao grupo que não ingeriu nada. Então, se aumentou a osmolalidade, era esperado que o ADH aumentasse. E olha o que aconteceu com o ADH. O ADH despencou nos dois grupos. Quem ingeriu a água com glicerol, que é o em preto, teve aqui, ó, principalmente 60 e 90 minutos, um ADH maior do que quem ingeriu só a água, ok? Mas mesmo assim o ADH despencou. Se fosse só por ADH, não poderia ter ocorrido isso. Porque se aumenta a osmolalidade e aumentaria a ADH, seria o efeito antidiurético. Mas o ADH caiu. Claro, caiu um pouquinho menos quando comparado ao grupo que ingeriu só água. Mas não foi uma diferença tão grande aqui. Inclusive, os próprios autores do artigo, pessoal, eles apontam o seguinte: esse efeito nos níveis de ADH até pode contribuir um pouco para esse efeito de maior retenção de água do glicerol. Porque quem ingeriu água com glicerol, entre 60 e 90 minutos, teve um ADH um pouquinho maior, mas no resto do período não. Porém, não é uma magnitude tão grande assim que justificaria todo esse efeito do glicerol de aumento da retenção de água. Então esse estudo ele meio que descartou a hipótese do ADH. Ele viu sim aumento de osmolalidade, porém o ADH caiu. E também, como não viu alteração de aldosterona, consequentemente não viu aí a influência desse hormônio. Então os pesquisadores observaram, com base nesse estudo e nessa análise, pessoal, que a gente não tem tanta alteração do ADH com o glicerol como a gente tem, como por exemplo, com o sódio. Sódio, se você dá uma dose muito alta de sódio, tende a alterar bastante o ADH. Pelo visto, com o glicerol não ocorre a mesma coisa. E olhem aqui essa análise, pegando as três, que é interessante, né? Osmolalidade, sódio, ADH. A osmolalidade no grupo que usou o glicerol aumentou. A quantidade plasmática de sódio que nos dois grupos que ingeriram água caiu. Por que caiu, Matheus? Se eles nem mexeram no sódio? Porque eles fizeram uma hiperidratação. Se eu hiperidrato, aquele sódio fica mais diluído, digamos assim. Então foi por conta dessa queda plasmática de sódio, por essa diluição maior, que o ADH nos dois grupos despencou. Esse aumento de osmolalidade específica do glicerol não conseguiu combater essa queda de ADH causado pela queda de sódio. Então a queda no ADH
ela foi atribuída ao efeito dilucional, digamos assim, dos dois testes de hiperidratação nas concentrações plasmáticas de sódio. Deu uma dose alta de água, o sódio ficou mais diluído. Mesmo o glicerol contribuindo para o aumento da osmolalidade, isso não repercutiu em alteração muito significativa no ADH. Então foi esse estudo que ele viu o seguinte, olha, a aldosterona não vai ser muito influenciada, a ADH até pode ser, mas não seria a única justificativa, porque não é uma influência tão grande assim. Então, provavelmente, tem algum outro fator direto que esse glicerol causaria no organismo para causar essa maior retenção de água. Porque a retenção de água foi vista. Quem consumiu glicerol com água hidratou mais, eliminou menos água. Só não foi justificado o mecanismo com base no ADH e nem na aldosterona. Então, pessoal, o que nós sabemos hoje sobre o glicerol é que o mecanismo de ação dele não é baseado diretamente na influência que ele exerce nos níveis de ADH, porque nem todo estudo mostra isso, como por exemplo, esse que eu acabei de demonstrar para vocês, que acaba sendo uma ótima referência. Então, o mecanismo mais aceito até hoje que nós temos do glicerol é justamente um efeito direto do glicerol lá nos nossos rins, causando aquele efeito osmótico dele sendo reabsorvido, e quando ele é reabsorvido ele atrai água para si, consequentemente diminuindo essa excreção de água. O que acontece, pessoal? Os túbulos renais, eles são capazes de reabsorver praticamente todo o glicerol filtrado quando a concentração plasmática ela fica abaixo de 10 mg por decilitro. Quando a concentração é muito alta dessa, a gente não consegue reabsorver tudo e uma parte do glicerol aparece na urina. Porém, alguns estudos começaram a ver que a gente poderia ter reabsorção de glicerol no túbulo distal e principalmente no túbulo proximal. Então, mesmo com quantidade mais alta de glicerol, que iria ultrapassar aquela quantidade que poderia ser reabsorvida e, consequentemente, seria eliminada pela urina, então, mesmo com a quantidade mais alta, por esses possíveis efeitos extras, né, de reabsorção no túbulo distal e principalmente no túbulo proximal, um transporte ativo ali, que aumentaria essa reabsorção de glicerol, consequentemente, aumentando a reabsorção de glicerol, ele vai levando mais água e vai ter esse efeito de aumentar a hidratação. Então, o mecanismo que a gente tem hoje elucidado do glicerol é um efeito direto que ele teria nos rins, com esse extra aí, né, dele poder ter uma reabsorção no tubo distal, principalmente proximal, além daqueles 10 mg por decilitro, que seria o padrão, perfeito? Então, é isso que a gente tem mais de mecanismo, que é bem elucidado pela literatura. Com relação à musculação, o que acontece? Com toda essa base que nós vimos dessa aula de mecanismos de ação, na outra nós vamos falar dos estudos em humanos, fica claro que o que a gente tem de evidência do glicerol é para hidratação. Então, o que já é mostrado pela literatura, e que nem é unânime, né, mas não é assunto para eu focar aqui, é que uma desidratação muito severa poderia prejudicar a performance. E desidratação mais severa é vista em provas de endurance e ultra endurance. Então, se você usa, por exemplo, um glicerol antes do exercício, hiperidratando com glicerol, você poderia perder menos água e, consequentemente, ter uma menor desidratação. Ter uma menor desidratação, melhorar o seu desempenho. Essa seria a teoria, porque, como eu falei, tem alguns estudos que nem mostram tanta influência assim da desidratação no desempenho, mas não é assunto para essa aula. Na musculação, a gente não tem uma desidratação severa. Mesmo que a pessoa fique 1 hora sem beber água, ela não sua tanto assim quando comparada a 2, 3, 4, 5, 6 horas de prova de endurance embaixo do sol. Então, na musculação, não teria nem necessidade de obrigatoriamente beber água durante o treino, já que é um treino ali de até mais ou menos 1 hora. Então, esse efeito de hidratação na musculação não teria muita vantagem, digamos assim. Porém, esse efeito de hidratação, ele acaba causando um aumento de pump, porque esse glicerol que é reabsorvido lá nos nossos rins, ele é distribuído livremente por todo o compartimento de água corporal, com exceção ali do fluido cérebro espinhal, basicamente, que nós temos. Então, esse glicerol ele vai levar mais água lá também para o nosso músculo, e isso vai aumentar o pump. E, em teoria, esse aumento dessa retenção intracelular, como eu até mencionei na aula de creatina,
poderia ativar os fatores reguladores da miogênese e, consequentemente, promover hipertrofia, mas isso é realmente uma extrapolação muito grande. Tá? Então, para a musculação, o que nós temos de mais base é essa reabsorção de glicerol, levando mais água, poderia causar uma maior hidratação, inclusive na célula muscular, e, consequentemente, aumentar o pump, um efeito mais estético. No próxima aula de glicerol, a gente vai ver que teve até estudo que viu melhora de performance anaeróbica com glicerol, mas os dados são muito limitados. Tá? Então, na musculação, pelo menos a base ainda seria o efeito no pump, mais o efeito estético propriamente dito, ok? Então, por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí essa aula de mecanismos de ação do glicerol. Sei que tem alguns pontos mais específicos ali de questão renal, mas tentei ser o mais claro possível. Espero que tenham gostado. Na próxima aula, nós finalizamos o tema sobre glicerol. Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima aula.